nós estamos recebendo Álvaro Santos. Álvaro, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos que nos assistem. A gente vê aí sempre o produtor rural enfrentando problemas, não é? O produtor brasileiro é um guerreiro, Fabélia. Ele tem que lidar com geada, com pragas, com impostos, com tributos. E a hora que vem os problemas, que ele vai procurar, às vezes, um seguro que o ampare e às vezes ele não encontra isso. Então, a concorrência do produtor brasileiro com os produtores dos outros países é uma concorrência desleal. Lá fora eles têm subsídios, têm seguros e têm um amparo muito maior. Aqui, o produtor tem que combater até a falta de informação de muita gente na cidade que não conhece a realidade do campo. Você falou uma coisa bem importante, porque combater essa falta de informação, e o pior que isso, é a conversa distorcida, né? Justamente, desde o ano passado, a gente recorda da abertura da colheita, uma das bandeiras que todos nós empenhamos, inclusive o Sucesso no Campo, é melhorar a comunicação do campo. E graças a Deus, graças ao presidente Jair Bolsonaro, a gente tem conseguido aos poucos acabar com certos preconceitos que estão arraigados na sociedade urbana, principalmente. Então nós precisamos mostrar para o nosso povo também a importância do produtor, não só para nós, mas para o resto do mundo, como falou o Jefferson Rocha aí agora há pouco. Bom, daria para a gente ficar aqui agora falando só desse assunto, porque é um assunto gostoso e eu gosto de falar dessa questão da comunicação e da clareza da comunicação, porque às vezes você tem uma informação que ela não fica muito clara. Daria até para a gente ficar o tempo todo, o programa todo aqui, mas vamos lá no tema que a gente está propondo hoje, que é para a gente falar daquele momento do inventário. Porque quando eu falo inventário, eu já penso naquele clima pós-morte. Todo inventário, ele é nesta situação que ocorre, Álvaro? Fabélia, é um assunto que traz esse receio, né? Um assunto muito delicado, porque envolve o falecimento do ente querido, né? E isso afeta a todos. Só que esse momento tão difícil, que é o luto e o que acontece depois, ele pode ficar pior ainda se o inventário for mal conduzido. Principalmente quando o patrimônio deixado engloba imóveis rurais. Porque os imóveis rurais, Fabélia, eles têm uma série de complexidades que os imóveis urbanos ou os veículos automotores não têm. Então, daí a importância de trazer esse assunto, embora não seja tão agradável assim, pela sua importância. Por que a importância? Porque o procedimento de inventário, ele repercute na continuidade da atividade rural, quando se trata de produtores. Então é muito importante que a gente debata isso e busque informações para trazer para os produtores formas de tentar agilizar esse procedimento, de lidar com ele e superá-lo, como se fosse um degrau na escada a ser enfrentado. Tem muita gente que fala assim, o processo é demorado demais. É mesmo, né? Infelizmente, Fabélia, o inventário judicial, sobretudo, é um dos processos mais lentos, mais burocráticos, mas uma série de providências que podem ser tomadas pela família pode evitar essa morosidade ou reduzi-la. Então basta ter consciência de que é uma etapa a ser enfrentada e buscar as melhores ferramentas, os melhores instrumentos para buscar essa agilidade. O principal, Fabélia, é buscar um consenso dentro dos herdeiros, dentro dos sucessores. Como assim um consenso? É evidente que você não vai encontrar uma unanimidade em todos os assuntos, mas é importante que tenha um diálogo para que os assuntos sejam discutidos e prevaleça a vontade ali da maioria. Ter uma maturidade. A palavra perfeita, maturidade, porque se você consegue o consenso, você sai do inventário litigioso. O inventário litigioso é um dos fatores mais impactantes para a demora. O inventário consensual, ele é muito mais rápido, seja ele na via judicial, seja ele junto ao tabelionato de notas, porque hoje, desde 2007, o inventário, em algumas situações, ele pode ser feito pelo cartório. E outra coisa também que a gente sabe, na hora de fazer essa transferência, o imposto. Muito alto, porque aí é onde que às vezes eu imagino que gera também os conflitos
entre os herdeiros. Porque eu tinha ali um patrimônio de 100 mil, de repente eu descubro, aí eu já fiz um cálculo, vamos imaginar, vamos botar numa conta fácil aqui, eram 5 herdeiros, eu já faço um cálculo com 20 mil, e aí eu descubro que eu tenho lá 30% de imposto, então de 20 mil vai cair para 14, aí começa aquela discussão toda. Como é que é isso aí também, Álvaro? Fabélia, a minoria das pessoas, elas discutem esse assunto com os filhos. Dentro dessa minoria, alguns acabam provisionando esses custos, geralmente através de um seguro de vida, por exemplo. Então, na hora que há o passamento, os herdeiros têm a disponibilidade do seguro de vida para arcar com essa série de despesas, sendo que a principal são os tributos. Quais tributos? O ITCMD, o Imposto de Transmissão Causa-Mortes, é o principal. Hoje, no nosso país, cada estado, ele regulamenta, ele legisla sobre o ITCMD. E a alíquota máxima é estabelecida pelo Senado. Hoje é 8%. No nosso estado de Goiás, para bens acima de R$600 mil, você entra nessa alíquota. Então, no caso de imóveis rurais... Qualquer imóvel rural passa disso, né, Álvaro? Justamente. Então, outros estados, essa alíquota ainda não está tão alta. Mas existe um movimento, tá? A nível nacional, até por conta dessa crise econômica que já vinha antes da crise sanitária e se agravou ainda mais, de aumentar esse limite para que os estados possam cobrar o ITCMD maior, né? A principal justificativa é que outros países do mundo, na Europa ou nos Estados Unidos, esse tributo ele chega sozinho a cerca de 20% a 30%. Então, o Brasil teria um limite de 8%, então seria algo mais em conta e teria que é aquele imposto das heranças que vem sendo discutido. Justamente, é o imposto das heranças. Então, esse é um dos principais custos, mas não é o único. Você tem ainda taxas e custas a serem recolhidas, seja se o inventário for judicial, né, o valor máximo hoje no estado é cerca de R$100 e poucos mil para patrimônios maiores, ou cartorários, porque o inventário ele pode ser feito em cartório. Aí você vai pagar essas custas ao tabelionato de notas. Depois dessas custas iniciais, você tem ainda que registrar os herdeiros lá no final de todo o procedimento. Ele tem os formais de partilha. E é esse formal que ele leva no cartório de registro de imóveis para transferir do falecido para o nome de cada herdeiro. Então, aí vamos tem mais falar um numa custo. linguagem aqui mais popular, seria aquele desmembramento. Você tocou num assunto muito interessante, Fabélia. Às vezes, as pessoas vão fazer um inventário envolvendo imóveis rurais, mas não se faz o desmembramento, deixa todo mundo em comum. Vamos pensar numa fazenda de 1.000 hectares com 3 herdeiros. A gente se depara muito no dia a dia com inventários que foram concluídos, com cada filho ficou com 33,33% de 1.000 hectares. Sendo que o mais adequado, até para a continuidade da atividade rural, já é fazer esse desmembramento. Um vai ficar com 350, o outro vai ficar com 400, porque é uma área às vezes não tão boa igual aquela outra. Fazer essa divisão junto ao agrimensor, porque aí você vai fazer um trabalho respeitando conjunto. Todas as regras ali de reserva legal e tudo. Exatamente. Fazer isso, o advogado juntamente com o agrimensor, e já fazer essa partilha. Depois que isso é feito, sai esse formal, que é como se fosse uma escritura, só que sai do nome do falecido, vai para o nome dos herdeiros. E aí você oficializa que aquele bem passou para o seu patrimônio. Eu posso dizer que nessa situação eu deixo de ser uma sócia e passo a ser uma proprietária? Justamente. A legislação prevê que enquanto o inventário está tramitando, existe uma espécie de condomínio em torno da herança, como se todos fossem sócios. Depois desse momento de partilha, se não ficar esse condomínio em percentuais, se for feito um trabalho eficiente já para desmembrar, você já tem o seu patrimônio individualizado, você tem a sua reserva individualizada e em cima dele você vai explorar diretamente, seja com agricultura ou pecuária, ou vai firmar um contrato de arrendamento ou de parceria, enfim, você vai dar a destinação que lhe couber. E quando a gente fala desse patrimônio, e a gente está pegando aqui como base uma área de 1.000 hectares, uma das razões, eu imagino, para não chegar nesse desmembramento, é tipo assim, tem as máquinas.
Como é que vai fazer com essa parte, com as máquinas? É a sede que vai ficar, quem ficar com a sede vai ficar com a área menor. Aí, de repente, não é viável para mim ter uma área tão pequena, porque não tem viabilidade econômica. Estaria por aí os argumentos? Sim. O que acontece? Você não tem só os imóveis, né? Às vezes a pessoa, ela falece, ela deixa grãos que estão armazenados às vezes na cooperativa, tem o gado, os semoventes, tem os maquinários. Então tudo isso vai ser levado a inventário, vai ser inventariado e é justamente catalogado tudo isso. Todas as dívidas, às vezes tem financiamentos vinculados a esses maquinários e tudo isso vai ser repartido de acordo com a proporção. Se são 3 filhos, 1/3 para cada um, se não tiver um testamento beneficiando um deles. E isso vai ser considerado. É muito comum, você falou, Fabélia, quem fica com a sede, ficar com a área às vezes menor, porque tem mais benfeitorias naquela localização. Então, aí é uma necessidade de diálogo muito grande. O advogado, ele tem que agir também como mediador nesse momento, ao lado do agrimensor. Se isso houver essa convergência, o inventário envolvendo imóveis rurais pode ser muito mais rápido. A gente vai ter que encerrar esse bate-papo, que eu acho que a gente pode voltar em outro momento a falar desse assunto. Sem sombra de dúvida, Fabélia, estou à disposição, sempre que precisar.